Abra sua Bíblia comigo, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do verso 23 em diante. Amém? Amém. Vou ler, hein? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ao ouvirem isto, levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, disseste, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Verso 27, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que falam com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Da multidão dos que criam era um só coração e uma só alma, e ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Amém? Graças a Deus. Glória a Jesus. Queridos, precisamos entender que o cristianismo, começou não com o propósito de se estabelecer igrejas, não com o propósito de se estabelecer um lugar, um altar, não tinha-se rituais necessários para se chegar a Jesus. Jesus estava constantemente com os discípulos. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esses homens, eles se consideravam judeus. Eles eram judeus. E assim eles seguiam aquilo que eles haviam aprendido, indo às sinagogas, indo ao templo, à hora da oração, no lugar para ouvir a palavra de Deus. Eles estavam seguindo aquilo que eles estavam aprendendo. E nessa de ir ao lugar do templo, de ir ao templo, de ouvir a palavra de Deus, de adorar a Deus, Pedro e João estavam subindo as escadas do templo chamada Formosa, e um homem paralítico que há muito tempo já pedia esmola ali, e o texto e a palavra de Deus vai dizer que esse homem já tinha mais de 40 anos, ele era coxo de nascença. Imagine, 40 anos já numa situação difícil dessa. E esse homem pede dinheiro a Pedro e João, e eles dizem: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te dou, levanta e anda. E aquele homem é curado na mesma hora. E a Bíblia diz que esse homem entra no templo. Esse homem que antes não podia entrar no templo por ser deficiente, agora ele entra no templo andando, saltando, cantando, festejando, igual você entrou aqui nessa noite hoje, adorando a Deus, porque Deus havia feito um milagre na sua vida. Deus havia transformado a sua história. Se esse homem vivesse agora mais 40 anos, conseguisse chegar
chegar a 80 anos, ele teria a oportunidade de viver agora 50% da sua vida diferente. Se Deus fizer um milagre na sua vida hoje, quanto tempo você acha que pode viver, né, com a transformação de Deus ou com a transformação de algo que Deus pode fazer? O que será que Deus pode fazer na sua vida hoje, meu irmão, que pode transformar a sua vida? E você vai dizer, há um antes e depois desse milagre. Há um antes e depois disso que Deus fez na minha vida. Talvez você já tenha os seus 80 anos e você diga, talvez um grande milagre ainda pode acontecer. E eu consiga viver os 5 últimos anos da minha vida maravilhosos e melhores do que os 80 que eu vivi, do que os 80 anos que eu já vivi. Talvez, né, você diga, né, como Josué, que você ainda tem força, ainda tem coragem para lutar, ainda tem ousadia para vencer o inimigo. E você diga, Senhor, eu preciso viver um milagre na minha vida. Eu preciso conquistar aquilo que o Senhor me deu, aquilo que o Senhor me concedeu. E esse homem, diante das autoridades, ele é questionado. E daí se levantam Pedro, né, que como o pastor Rafael disse aqui, era pescador, mas agora ele estava debaixo de uma palavra, não de homem, mas é a palavra de Deus, que disse, Pedro, você não vai ser mais pescador, você vai de peixes, você agora vai ser pescador de almas. E estava se cumprindo uma palavra de Jesus na vida de Pedro. Porque essa palavra de Jesus, ela não volta vazia. A palavra de Deus na sua vida tem um propósito. A palavra de Deus na sua vida cumpre aquilo para o qual ela foi semeada. E ela cumpre o propósito na vida de cada um de nós. Pedro se levanta com autoridade e começa a pregar. E a mensagem de Pedro, irmãos, apesar de muitos acharem que às vezes o pregador tem que ser mais macio, que o pregador às vezes tem que aliviar as palavras, Pedro, diante daqueles homens, diz, vocês mataram Jesus. Vocês rejeitaram Jesus. Vocês não ouviram, né, a sua voz, a sua palavra, e é dele que nós estamos falando aqui hoje. E aqueles homens, né, muitos se converteram ao Senhor. E a palavra de Deus vai dizer, né, mais à frente, que em torno de mais de 2.000 homens aceitam a Jesus, reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. E enquanto eles estavam ali, o alvoroço foi formado, e enquanto eles reunidos estavam, pegaram aqueles homens e encarceraram. Colocaram aqueles homens na prisão. E eles ficaram presos, foram para uma reunião para entender, né, diante das autoridades o que é que estava acontecendo. E eles testemunham a respeito de Jesus, falam a respeito de Jesus e dizem, Jesus é a pedra que foi rejeitada por vocês, os construtores. Vocês rejeitaram Jesus. Não falaram isso, irmãos, para um Zé Ninguém, para um qualquer. Falaram isso para as autoridades daquela época. Aqueles que poderiam prender, aqueles que poderiam matar, aqueles que poderiam dar ordem, né, para fazer uma série de coisas com eles. Eles não tiveram medo. Tiveram coragem. E falaram diante deles qual era o pecado que aqueles homens estavam cometendo. E no final, a palavra foi, por que é que nós estamos sendo inquiridos, né, e a ponto de estarmos aqui diante de vocês, porque um enfermo foi curado. E às vezes, queridos, você faz o bem, às vezes Deus te usa para fazer coisas boas, às vezes Deus te usa, né, para abençoar vidas. E é isso justamente que move o inferno contra a sua vida. É justamente isso que move, né, as forças malignas, porque você está alinhado com uma palavra, porque você está alinhado com uma promessa, porque há debaixo, né, você está debaixo de uma autoridade. Então o inferno tenta te parar. O inferno tenta parar a igreja. Tenta parar a pregação, a ministração da palavra. Aleluia. E quando aqueles homens disseram, é melhor parar com esse marketing, é melhor parar de falar de Jesus,
É melhor vocês ficarem quietos e não falarem mais desse Jesus. E eles então responderam: seja conhecido, aquele a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Nós estamos falando no nome dele. Não há salvação em nenhum outro, a não ser no nome de Jesus. Eles pregam Jesus na frente deles. E eles dizem que havemos de fazer, o que nós vamos fazer com a vida desses homens, já que eles são irredutíveis. Já que eles não se curvam, não se dobram diante da nossa autoridade, visto que parece que eles têm sobre eles uma autoridade maior. Há uma autoridade maior sobre a sua vida. Há uma autoridade de Deus sobre a sua vida. E eles então falam: não divulguem, ameaçam esses homens, verso 17, para que eles parem de fazer aquilo que eles estavam fazendo. Eles ordenam isso, mas Pedro e João respondem no verso 19: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Queridos, eles estavam falando de uma intimidade com Deus. Eles estavam falando de um processo em que eles não estavam sendo convencidos por homem. Eles não estavam sendo convencidos por estratégias humanas. Esses homens estiveram com Jesus. Esses homens andaram com Jesus. Esses homens passaram por um processo de um alinhamento com Deus. Eles disseram: nós temos uma experiência para passar. Oh, meu irmão, talvez você não saiba, talvez você não perceba, mas existe uma experiência que você tem para passar para outras pessoas. Existe um trabalhar de Deus na sua vida, que talvez você diga hoje: eu estou passando por momentos difíceis, eu estou passando por provas, eu estou passando por dificuldades e lutas, mas isso que você está passando, querido, é para você lá na frente testemunhar acerca das coisas que você viu e ouviu, do seu encontro com Deus, do seu lugar de intimidade com Ele, do seu lugar de adoração com Ele. É sobre essas coisas que você tem que testemunhar. O problema é que às vezes a gente não quer testemunhar, a gente quer reclamar, a gente quer murmurar. E daí a gente encontra alguém, e a gente já reclama: que chuva é essa que vem do nada, que vento forte é esse que veio de madrugada, que eu não sei de onde veio. E a gente reclama, e a gente acha motivos para reclamar, reclama da conjuntura social, da economia, da política, a gente reclama de tudo. E não tem tempo para falar das coisas que temos visto e ouvido de Deus para a nossa vida. E eu tenho certeza que Deus tem falado muito com você. Eu tenho certeza que Deus tem planos maravilhosos na sua vida. E que Ele tem revelado para você coisas grandes. Mas às vezes nós arrumamos motivos para conversar sobre tudo. Conversamos sobre tudo que há no céu e na terra. E não temos tempo para falar de Deus. Não temos tempo para dizer: peraí, vamos falar de alguém aqui que é diferente. Peraí, vamos levantar nossa voz aqui para falar de uma pessoa especial que talvez você não conheça, ou que talvez tenha rejeitado até hoje. E queridos, precisamos nos posicionar nesse tempo. Esses homens então são liberados. Viram que não havia crime nenhum pelo qual deveriam ou poderiam acusá-los. Eles então são liberados e eles voltam para a igreja. Eles vão para a igreja. E diante da igreja, eles começam a falar a respeito da situação que viveram. Eles começam a relatar o que eles passaram na mão das autoridades. E levantam ali uma oração. E essa oração, irmãos, é uma oração poderosa de Deus. É uma oração que precisamos aprender. Uma oração que precisamos colocar e inserir na nossa vida para que coisas grandiosas de Deus aconteçam. Quem quer viver coisas grandes de Deus? Quem quer viver as maravilhas de Deus? O verso 24 vai dizer que esses homens, primeiramente, ao ouvirem o que foi relatado,
eles levantam a sua voz e adoram ao Senhor. Se tem um lugar que Deus quer habitar, irmãos, é no meio da adoração dos santos. Se tem uma coisa que atrai a presença de Deus, é quando você adora ao Senhor. Se tem uma coisa que faz, que move, que movimenta o mundo espiritual, é quando a igreja se levanta para adorar. É por isso que o ministério de música é um dos ministérios mais atacados. É por isso que às vezes você não consegue se concentrar no culto, porque às vezes você fica preocupado com aquilo que ficou lá fora, porque querem atrapalhar a tua adoração de qualquer jeito. É por isso que você, quando tenta ficar quieto para adorar a Deus, quando você tenta levantar a tua voz, né, problemas se levantam, pessoas se incomodam, coisas acontecem à sua volta para que você não adore ao Senhor. Mas eu creio que nessa noite você vem com uma disposição diferente, uma disposição de glorificar o seu nome, de exaltar o seu nome, de bendizer o seu nome, de dizer Ele é santo, Ele é poderoso. Onde está a nossa adoração? Cante os feitos do Senhor. Amém. Essa igreja lembrou dos feitos de Deus. Eles disseram: Senhor, Tu fizeste os céus e a terra, o mar, tudo que existe. Eles lembraram daquilo que Deus realizou, da criação de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, diz a palavra. E queridos, eu tenho certeza que na sua vida há motivo para adorar. Há motivo para você glorificar. Talvez você diga, né? Talvez você não tenha percebido, parado para pensar, né, do grande milagre que é você acordar hoje pela manhã. Talvez você tenha levantado da cama sem ajuda de ninguém. Quem levantou sem ajuda de ninguém? Talvez você tenha a oportunidade de comer uma comida que você mesmo fez, que você mesmo conseguiu levantar da cama e realizar. E ir na cozinha e fazer uma comida. Talvez, né, você não tenha feito a comida, mas Deus te deu condições de comprar a comida. E queridos, muitos motivos temos para adorar a Deus, para bendizer o seu nome, para glorificar, para declarar o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é santo, o quanto Ele é digno. Eles levantaram a sua voz, unanimemente disseram: santo é o Senhor, maravilhoso é o Senhor. Aleluia. E eles, depois de adorarem a Deus, no verso 27, eles fazem um diagnóstico daquela situação. E eles reconhecem, queridos, que eles estavam diante de um momento de perseguição. Eles estavam diante de um momento crucial, de virada, de mudança na igreja. Eles dizem, né, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra teu servo Jesus. Entenda isso. Não é seu inimigo. O inimigo não luta contra você. O inimigo não luta contra, né, porque você é bonito, porque você é forte, porque você atraiu a atenção dele. O inimigo luta contra Jesus. Ele se levanta contra Jesus, seu servo. Em outras palavras, quem tenta tocar em você, tenta tocar em Jesus. Quem luta contra você, luta contra Jesus. Quem luta contra a igreja, luta contra Jesus. E se luta contra Jesus, essa guerra não é minha, essa guerra é dele. Essa guerra é do Senhor. A igreja faz o diagnóstico. E querido, o diagnóstico às vezes é difícil. Às vezes o nosso diagnóstico pode estar viciado, conturbado, por coisas que aconteceram no passado, por problemas que vivemos lá atrás, e achamos que aquilo que vivemos lá atrás é o que está acontecendo agora de novo. Às vezes você tem uma dor, sente uma dor em determinado lugar, e você diz: ah, lá vem essa dor de novo, lá vem esse problema de novo na minha vida. Mas talvez aquela dor seja indício de uma outra coisa, de um outro problema.
É por isso que precisamos saber e nos entregar na mão daquele que pode fazer um verdadeiro diagnóstico na nossa vida. Talvez, você, quando tenha uma dor ou qualquer problema, a primeira coisa que você faz é ir no Google. Vai e tenta digitar lá. Eu já desisti disso, irmãos. Porque eu volto mais doente. Que eu olho lá, eu já categorizo a minha doença. Já penso que eu vou morrer, porque ali é tudo coisa ruim. E eles falam um monte de coisa. Pode ser isso, pode ser uma doença rara, pode ser uma doença que não tem cura, pode ser uma doença... Mas no final diz assim, procure o seu médico. Porque ele vai saber o que realmente você tem. E daí você vai no médico, o médico levanta o braço, abaixa o braço, deita, apalpa aqui, apalpa de lá, bate aqui no joelho, vê se está com reflexo, sei lá, manda fazer um exame. Tem médico que nem olha você. Você chega lá e nem olha para sua cara, ele diz, faz esse exame aqui e depois você volta. Se fosse assim, era melhor mandar logo fazer um exame direto, não precisava nem vir aqui. Manda um exame pelo e-mail, eu vou lá e faço. Sem nenhuma crítica aos médicos, amém. Mas o nosso Jesus nos conhece, irmãos. O nosso Jesus sabe aquilo que nós necessitamos. Ele tem um diagnóstico do nosso coração. E diferente, do diagnóstico do médico que olha a nossa saúde física, ele consegue ver a nossa saúde espiritual. Ele consegue olhar a nossa alma e perceber quais são as doenças que nós carregamos nela. A carga que nós levamos nela. Essa igreja estava crescendo, essa igreja estava se desenvolvendo, estava no seu início. E ela conseguiu perceber que estava num momento de virada, num momento de luta, num momento em que ela estava começando a ser perseguida. Uma perseguição estava começando. Queridos, não podemos estar tão inebriados nesse mundo, tão inebriados com aquilo que colocam diante de nós a ponto de não percebermos que estamos diante de momentos finais da igreja. De não percebermos que estamos num momento de virada da igreja. Que estamos vivendo um momento em que o amor de muitos tem se esfriado, como diz a palavra de Deus. Não podemos estar, brincando de estar na igreja, brincando de participar de coisas espirituais, brincando de ir ouvir uma palavra, ouvir uma canção, de talvez ouvir uma canção bonita e boa e nos emocionarmos. Não! Deus quer muito mais de nós. Deus queria muito mais dessa igreja. O que Deus estava fazendo estava só começando. E assim é na sua vida também. O que Deus está fazendo está só começando, meu irmão. É só o começo dos milagres de Deus. É só o início daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Viemos de um período de 21 dias, 21 dias de jejum, de oração. E queridos, isso é só o começo. Isso é só o início. Tem irmão que acabou o jejum, tem irmão que pegou o balde assim, acabou o jejum. Deu um chute no balde. Acabou. Agora eu vou fazer tudo que eu não estava fazendo no jejum e pior. E queridos, é só o começo daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Deus só está abrindo os nossos olhos. O diagnóstico é isso, irmãos. É ver aquilo que a gente não estava conseguindo ver. É enxergar o que a gente não estava conseguindo enxergar, não é assim? Você faz o raio-x, você não estava vendo. Mas o raio-x mostra o osso quebrado. A ressonância vai mostrar que o músculo não está como deveria estar, o tendão está rompido. E queridos, vamos conseguir ver, não com aparatos humanos, mas através do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem revela a igreja. É o Espírito Santo quem fala com a igreja. Diante desse cenário que se levantava, diante do cenário de perseguição que eles estavam prontos para enfrentar, eles então fazem um pedido para Deus.
Eu sei que você chegou aqui hoje e tem um pedido para Deus. Eu sei que você chegou aqui hoje e tem algo no seu coração. Talvez, né, você tenha chegado aqui hoje pronto, né, necessitando de algo muito grande de Deus. Mas entenda, precisa primeiro adorar. Precisa primeiro passar pelo processo. Precisa primeiro passar, né, como é o nome daquela máquina lá que faz ultrassonografia, né, passar naquela máquina lá que faz um barulhão. Ressonância. Tem que ficar lá um tempo. E Deus vai te dar o diagnóstico. E de posse desse diagnóstico, você vai reconhecer, né, o que é que Deus tem para mim. O que é que o Senhor quer fazer na minha vida. O que é que o Senhor quer realizar através da minha vida. Eles disseram, olha, Senhor, para essas ameaças. Olha aí, Senhor, o que eles têm falado, como eles têm se levantado. Olha, Senhor, enquanto, né, estivermos aqui, o Senhor estenda a mão e cura, faz sinais, faz prodígios em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Enquanto você prega, Deus cura. Amém. Enquanto você passa por momentos às vezes difíceis, Deus está curando. Deus está trabalhando. Deus está fazendo um milagre. Deus está fazendo maravilhas. Eles foram cheios do Espírito Santo, irmãos. Foram cheios da intrepidez. A Bíblia diz que eles pediram intrepidez ao Senhor. Intrepidez é coragem diante das adversidades. Coragem diante da perseguição. Coragem, irmãos. Logo Pedrão, irmãos, que negou Jesus. Logo aquele que no Getsêmani se acovardou, não teve coragem. E agora ele, cheio do Espírito Santo, estava pregando abertamente, enfrentou as autoridades, estava diante daqueles homens que tinham o poder de encarcerá-lo, de matá-lo. Ele estava agora cheio da intrepidez do Espírito Santo. E sabe o que é maravilhoso? Que essa intrepidez não é só para mim. Essa intrepidez não é só para o pregador, não é só para o pastor. Essa intrepidez é para a igreja do Senhor. Essa intrepidez é para o povo de Deus, para o povo que está diante de Deus. Esses homens pediram, fizeram uma oração ao Senhor. Pedro, cheio do Espírito Santo, testemunhou diante daqueles homens e agora estava pronto para trazer uma unção, uma oração sobre aquela igreja, de uma oração intrépida, uma oração poderosa de Deus. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer então, queridos, que eles orando ao Senhor, eles clamando ao Senhor, verso 31, e tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos. E agora não só Pedro, mas todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Todos foram cheios. Talvez o que chame sua atenção aí, eu tenho certeza que foi o que chamou minha atenção, é que o lugar tremeu. E a gente quer fazer a oração que o lugar trema. Vamos falar a verdade. O que a gente quer ver é o lugar tremer, é o trem pegar fogo, a gente quer ver o negócio acontecer, é a cura na nossa frente, é o nervo que está encolhido, de repente se esticar todo, é o coxo de repente, a gente quer ver isso mesmo. A gente quer ver isso. E queridos, mas talvez não seja isso que Deus quer mostrar para a gente. Talvez o poder dessa oração não seja o lugar tremer. Talvez o lugar tremer seja um sinal para a gente. Que às vezes é sem fé, que às vezes duvida, que às vezes não crê. Talvez o lugar tremer seja um sinal para a gente perceber que Deus ouve as nossas orações. Seja só um sinal para a gente perceber que Deus não só ouve a nossa oração, mas Ele atende o nosso clamor. Talvez seja só uma resposta de Deus para nós. Porque o tremor, a presença de Deus, pode nos amedrontar, irmãos. O tremor pode causar medo.
De repente a gente está aqui, começa tudo a tremer, essas luminárias começam a cair, né? Você fica com medo do ar-condicionado cair em cima da sua cabeça, o lugar começa a fazer um barulho forte. Aí você que está glorificando, está sorrindo, daqui a pouco está se escondendo embaixo da cadeira. Não é assim, irmão? Tem medo de quê? De trovão? Você é bravo, né? Mas quando dá o trovão, você fecha tudo, cobre até o espelho. Cobre o espelho. Eu pensava que o espelho refletia, né? Mas o espelho dizem que atrai. Atrai o raio, né? Mamãe dizia isso. Aí cobria tudo, fecha a janela, se esconde debaixo da cama. Vai na praia, né? A onda está 1 metro de altura, já está lá no outro lado da areia, nem entra na água. A palavra de Deus diz que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Fico imaginando que voz é essa. Que voz poderosa é essa. Será que a gente teria coragem, né, de estar perto dessa voz e ouvir o som estrondoso e poderoso dela? Em outras palavras, irmãos, às vezes nós não estamos preparados para a presença de Deus. Às vezes nós não estamos preparados para o que Deus quer fazer e vai fazer na nossa vida. Às vezes a gente tem muito temor no coração, ou como o Senhor Jesus disse para aqueles discípulos, às vezes nós estamos com pouca fé. Estamos só, né, fazendo mais uma oração. E essa aqui não era uma oração qualquer, irmãos. Era uma oração que precisava de resposta. Era uma oração desesperada de uma igreja que estava sendo perseguida. Aleluia. Era uma oração desesperada de uma igreja que não tinha tempo para meninice. Uma igreja que não tinha tempo para ficar de picuinha. Uma igreja que não tinha tempo para ficar olhando a roupa do outro irmão. Uma igreja que não tinha tempo para buscar fama e poder. Uma igreja que não tinha tempo para ficar brigando, né, por placa de igreja. Uma igreja que não tinha tempo para ficar colocando um irmão contra o outro, criando fofoca, criando intriga. Era uma igreja que a qualquer momento poderiam entrar nela e levar as pessoas que estavam lá para a prisão. É por isso que às vezes Deus levanta a perseguição. Porque às vezes nós estamos tão preocupados com a gente, tão preocupados com o nosso sistema que criamos, tão preocupados, né, em agradar pessoas e não a Deus, tão preocupados em saber se hoje a minha palavra vai ser uma palavra, né, teologicamente alinhada, se a minha palavra vai ser uma palavra que realmente esteja, né, cumprindo todas as regras teológicas, né, e disponíveis para que eu possa colocar diante do povo, que a gente se esquece que talvez o que o povo precise seja pão que vem do céu, alimento para a alma. E às vezes a gente fica preocupado com coisas pequenas, irmãos, enquanto existe uma voz poderosa, maravilhosa, que quando fala, a gente tem que se esconder. É por isso que quando vemos no Antigo Testamento, muitas vezes, quando Deus se revelava, as pessoas se cobriam a sua face, colocavam o seu rosto no chão, porque era a glória de Deus que estava ali. Amém. Era a presença de Deus que estava ali. No Novo Testamento, irmãos, a presença de Deus está conosco. E o que temos feito diante dessa presença? O que nós temos feito diante, né, do fato de sabermos que Deus está conosco. Às vezes a gente escuta pessoas dizendo: ah, mas Deus sabe o que eu estou fazendo, Deus está comigo. Meu Deus do céu, se Deus está comigo e eu tenho feito tudo isso diante dEle. Queridos, o Senhor está conosco, o Senhor ouve a nossa oração, Ele atende a nossa oração, quando nós estamos juntos clamando, quando nós estamos juntos orando, quando nós estamos juntos diante da sua presença, clamando por algo que Deus colocou diante do coração da igreja. A Bíblia diz que esses homens foram cheios do Espírito Santo. Eles saíram dali com grande poder. O poder não estava no trovão, o poder não estava no tremor,
O poder não estava, né, no que aconteceu naquela reunião de oração que era privada. Porque o tremor é para a igreja, irmãos. O tremor é para aqueles que estão dentro. O tremor só tem significado para aqueles que buscam, para aqueles que clamam, para aqueles que oram, para aqueles que querem ouvir a voz de Deus. Para aqueles que estão lá fora, é só um fenômeno da natureza. Para os que estão lá fora, talvez tenha sido uma coincidência. Para os que estão lá fora, há uma justificativa científica para isso que você está falando. Mas para aqueles que estão dentro, é o poder de Deus. Aleluia. Para aqueles que estão em oração, para aqueles que estão buscando a Deus, é resposta. Amém. Para aqueles que estão, né, clamando ao Senhor, estão precisando de um milagre, é a intervenção de Deus, é o socorro de Deus. E eles falaram, olha, se eu enfrento terremoto, se eu oro a Deus e Deus me revela o terremoto, sabe para que é o treinamento, meu irmão? O treinamento é para você enfrentar coisa pior. Quando você vê os treinamentos do BOP aí, é faca na caveira, tapa na cara da banda, e sobe o morro, desce o morro, é arma pra cá, fuzil pra lá, rola na lama, come, a cobra passou, pega a cobra, come a cobra, pega não sei o quê. É porque na guerra vai enfrentar coisa pior, irmão. É porque na guerra você vai enfrentar coisa muito pior do que isso. Então quando Deus manda o terremoto, é mostrando, ainda tem muita coisa para você enfrentar. Isso aqui não é nada diante das coisas que você vai ver ainda. Não é nada diante das coisas que eu vou fazer na sua vida. Não é nada diante do milagre que eu vou fazer, que eu vou realizar na sua casa. Não é nada, querido. Diante, né, das perseguições e lutas que você vai enfrentar, isso não é nada. Por isso que o Senhor nos capacita. Por isso que o Senhor derrama do seu poder sobre nós. Eles eram um só coração, um só pensamento. Meu irmão, se a oração de um homem é poderosa, imagine a oração de uma igreja. Glória a Deus. Se a oração de um homem pode fazer maravilhas, imagine a oração de uma igreja com um propósito, buscando a Deus e adorando a Deus. A terra tremer é pouco, irmão. Se um homem, a palavra de Deus diz, se tiver, né, fé, né, como do tamanho de um grão de mostarda, vai ter autoridade para dizer para o monte, vai para lá, e o monte vai. Imagine a fé de uma igreja inteira. Orando com um propósito, com uma direção. É por isso que estamos aqui, irmãos. Estamos aqui porque cremos nesse Deus. Estamos aqui porque cremos num Deus poderoso. Um Deus que estronda, que move montanhas, que faz milagres, que faz maravilha. Levanta a sua mão, glorifique ao Senhor. Bendiga o nome dEle. Exalte o nome do Senhor. Se coloque de pé para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Queridos, às vezes nós esperamos o lugar tremer. Imagina, irmãos, se toda vez que a gente orasse, o lugar tremesse. Imagine o marketing que não seria. Todo mundo ia querer vir, né, ao culto. Ninguém ia ficar em casa, porque todo mundo ia querer ver o lugar tremer. É igual aqueles irmãos que só vão no monte porque querem ver a brasinha lá, pegando fogo. É, irmão? É verdade. Tem a brasa lá, irmão. Meu Deus, é espiritual, é verdade. A verdade é que Deus sabe que às vezes nós precisamos de um empurrão para fazer a sua obra. Deus sabe que às vezes nós precisamos de uma forcinha
para buscar a sua presença. E às vezes a gente é empurrado pelas provas, a gente é empurrado pelas perseguições, a gente é empurrado pela falta, pela escassez. Porque você, quando tem tudo, você é uma bênção, mas você não vem na igreja. Quando você tem trabalho, você diz, eu não tenho tempo para negócio de igreja. Mas fica desempregado só para você ver. E todo dia, fica até perguntando, pastor, não tem culto todo dia não. Por quê, pastor? Vamos fazer aí uma oração todo dia. E quando a gente está bem, querido, às vezes a gente meio esnoba a Deus. A gente se esquece daquilo que a gente viveu lá atrás. Essa igreja estava no começo, irmãos. E é por isso que a gente tem que sempre buscar um recomeço para a gente, sempre um renovo para a gente. Aleluia. Para a gente se lembrar de onde Deus tirou a gente. Para a gente se lembrar das coisas que Deus fez na nossa vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor, obrigado, Senhor. Nós te louvamos. Nós exaltamos o teu nome, Senhor. Obrigado. Porque às vezes a gente segue o terremoto, a gente segue o estrondo, a gente segue, Senhor, os sinais visíveis. E se esquece, meu Pai amado, que maiores são os sinais invisíveis de Deus na nossa vida. Maiores são os sinais, meu Pai, da Tua graça sobre nós, da transformação que o Senhor fez no nosso coração, da maravilha que é te servir, Pai, da onde o Senhor nos tirou, Pai, do império das trevas, Senhor. Oh, Senhor, dos vícios, das drogas, do álcool. O Senhor nos tirou da prostituição. O Senhor nos tirou, meu Pai, da idolatria. O Senhor nos tirou, meu Pai querido, de muitos caminhos tortuosos e nos colocou no caminho de paz, no caminho da graça, no caminho da salvação. Oh, Senhor, nós temos visto e ouvido muitas coisas maravilhosas, Senhor, em nome de Jesus, e nós cremos que ainda vamos ver coisas maiores. Nós ainda cremos que vamos ver coisas maiores do que temos visto. Faz na vida do meu irmão, começa a curar, começa a transformar, começa a mostrar, Espírito Santo, que ainda há muito mais para o Senhor fazer, ainda há maravilhas para o Senhor fazer, ainda há muito para o Senhor restituir, ainda há muro para ser consertado. Ah, Espírito Santo de Deus, trabalha na vida do teu povo, para que nós possamos crer, para que nós possamos nos levantar, para que nos levantemos com autoridade nesse tempo, Senhor, para a glória do teu nome, ó Pai. Oh, Senhor, aleluia, Jesus, aleluia.